Bom, vamos falar de coisa séria. Eu quero saber de Monark discutindo com Sakane. Eu, eu quero ver isso aqui. Porque a última vez que a gente viu, ele tava discutindo com quem? Era o Engenheiro Léo discutindo com o Super Xandão. Só que tem uma diferença, né? O Super Xandão é legal. E o Engenheiro Léo também. Então, deu um debate engraçado até. Foi engraçado. Mas agora é Sakane, nosso querido Gordão Foguetes, contra o Monark tratando sobre gravidade. Nossa, eu vi que teve vários cortes no Twitter sobre isso aqui. Não quis ver nenhum porque eu queria reagir. Não, esse aqui eu vou. Esse aqui a gente tem que reagir. Vamos dar uma olhada. Não acha estranho que a física, né, por tão avançada que ela é, ela até hoje não conseguiu encontrar a partícula ou o fenômeno natural que explica a gravidade? Bom, pelo menos na escola aprendi que foi Newton, né? Depois Einstein fez a teoria da relatividade. Tem outros cientistas mais antigos que estudaram o fenômeno e tal. Até fizeram. Eu não lembro. Eu tenho até um cientista mais antigo, eu não lembro o nome dele, anterior a Newton, que chegou a teorizar sobre buracos negros. Sobre o buraco negro. Não era chamado assim, né? Mas enfim, acho muito louco isso. A cara já do Serjão. Olha a cara do Serjão com essa primeira pergunta. Boa, ótima pergunta, cara. Qual a questão da gravidade, né? A galera fala pra caramba da gravidade. A gravidade, pra quem não sabe, é uma das 4 forças que a gente conhece, tá? E a gravidade é a força mais fraca de todas elas. Ela é tão fraca, que ela decai com o quadrado da distância. Isso quer dizer o quê? Onde que eu consigo verificar a força da gravidade? Eu só consigo verificar a força da gravidade com coisas que são muito grandes, entendeu? Eu não consigo... Mas você não consegue, Sérgio. Mas o problema não é isso. Você só consegue medir o efeito da gravidade, entendeu? Isso. Mas você não conseguiu, os cientistas não conseguiram ainda achar nos aceleradores de partículas dele, coisa do tipo, porque qual é a partícula... Não, cara, mas a partícula da gravidade ela é uma coisa hipotética. O Monark tem um ponto aqui, cara. Por incrível que pareça, o Monark tem um ponto. É assim, eu achei bem interessante esse tipo de pergunta dele. Vocês concordam? Claro que tem. Claro que tem. Qual que é a partícula da gravidade? Qual que é a partícula da gravidade? Não que ele esteja certo. Não é porque ainda não foi... Calma, burrito, eu vou ver o vídeo. Calma, deixa eu ver. Eu tô falando... Deixa eu tentar me explicar antes de vocês começarem a me xingar. É uma forma válida de você questionar. Não é uma forma válida de você questionar as coisas? Sendo leigo. Eu imagino que agora ele vai explicar. Tá? Eu imagino que agora o Serjão vai explicar. Mas eu achei o questionamento interessante. Exato, Robson Crusoe. Eu achei, tá? Tá? E é assim que se faz ciência, tá? Fazendo esse tipo de pergunta, ok? A gente não sabe se existe uma partícula então, para a gravidade. Esse é o ponto. A gente não, tipo, a gente não tem uma partícula. A gente procura pra caramba. Procura mas muito. Mas não acha. O ponto é Talvez esse que eu tô falando. Talvez não tenha. Oi? E o lance é o seguinte, o sonho de boa parte dos cientistas é encontrar a partícula da gravidade, pra quem não sabe, ela tem um nome, ela chama graviton, tá? O sonho dos cientistas é encontrar o graviton. Por quê? Se eu encontrar o graviton, eu vou conseguir fazer a unificação entre a física quântica e a gravidade. Que esse é o sonho. Ou física quântica e relatividade. Esse é o sonho da humanidade. Entendeu? Mas será, eles Sérgio? procuram. Mas eles procuram pra caramba. Então, mas o fato deles não encontrarem, Sérgio, e deles precisarem de alguma partícula, alguma coisa que explique a força, que dê... Claro que precisam. Eles encontraram pro resto, Sérgio. Entendeu? Não, cara. A gravidade não, cara. A gravidade não, porque a interpretação da gravidade feita na relatividade, ela não é uma força, cara. Ela é uma deformação do espaço-tempo. Entendeu? Então, a gente não sabe o que é essa porra. A verdade é essa. A gente não sabe o que é a gravidade. A ciência não conseguiu explicar. E é por isso que eles...
Não sabe, Não, pô, a gente... porque se eles Não, vamos lá, soubessem, cara. Sojão, se eles soubessem explicar o que é a gravidade, Eu vou achar o eles não graviton. estavam procurando o graviton, entendeu? Eles só estão procurando, ou seja, eles só Vai lá, estão não, fala aí. eles só estão procurando o graviton, Eu quero eles só gravitão. estão pesquisando para tentar entender o que é, da onde vem a gravidade, porque eles não descobriram, porque eles não sabem, pô. Se eles soubessem, eles iam falar para você. Justamente por isso que eles não conseguem unificar as duas teorias, pô. É que assim, é que de um lado foi um questionamento interessante, mas é que esse questionamento interessante do Monark só surgiu porque ele tá numa pira de terra plana, né? É isso? Ele tá na pira de terra plana? O Monark? Ele tá, né? Eu até esqueci do último vídeo que a gente chegou a fazer. Então ele só quer duvidar por duvidar, sabe? Por mais que... ele é terraplanista agora, o Monark. Ele, cara, ele tá chafurdando em todas as teorias de conspirações das mais malucas, cara. Das mais malucas. Então é por isso que ele duvida. Não é uma dúvida sincera. Porque se explicarem... Se descobrir o gravitrão e colocarem, ó, aqui o gravitão... Ele vai inventar outra coisa pra duvidar, entendeu? Mas... cara, assim, você consegue calcular, né? Você consegue prever, fazer cálculos a partir do que... Como você conhece a gravidade hoje. Porque você não tem o gravitão, a gravidade não existe, foda também, não. Daí assim, se por um lado ele faz questionamentos interessantes, pelo outro ele não faz o básico pra... Pô, peraí, será que a gente consegue calcular e prever, inclusive, formações de buraco negro, né? Porque foi isso, né? Uma das consequências aí da teoria da relatividade era a existência de buracos negros e há pouco tempo. Não sei se é tão pouco tempo assim, mas não faz tanto tempo que foi confirmada a existência de buraco negro. Vocês lembram o ano que foi confirmada a existência de buraco negro? Eu não lembro. A gravidade é o elo perdido. Então, isso demonstra pra gente que talvez a gente não entenda o que é a gravidade de verdade, ou talvez eles estejam escondendo a verdadeira natureza do que é a gravidade, e talvez a gravidade não exista de verdade, entendeu? Talvez a gravidade seja um conceito inventado, entendeu? Como eles não provaram ainda, é um conceito inventado. A cara do Sargão. Que eles usam para validar o formato da Terra atual. Porque só com a gravidade da forma com que eles tentam explicar pra gente, seria necessário um planeta redondo. A Terra pode ser plana, entendi. Eu vou explicar o lance da gravidade. Exatamente, não é isso por aí. favor. Não, mas é estranho. Você concorda comigo que é estranho isso, né? Não é estranho, vou te explicar por quê, cara. Não é estranho. A gravidade, o Einstein tinha essa mesma questão. O que o Einstein falava? O Einstein falava assim, cara, pô, esse negócio de força é um negócio muito mágico, cara. Isso aí não existe. Ele foi estudar, ele foi fazer os experimentos dele, mentais e tal, não sei o que, e chegou na teoria da relatividade, beleza? A teoria da relatividade diz que existe um negócio que preenche o universo chamado tecido do espaço-tempo, beleza? O Einstein falou o seguinte, a gravidade não tem nada de força, não tem nada disso. A gravidade é a deformação sofrida pelo tecido do espaço-tempo, dependendo da massa que você coloca nele, como se fosse uma cama elástica, numa analogia bem tranquila da gente entender, tá? Aí ele fala, pra sorte do Einstein, cara, ele propôs isso em 1915, e pra sorte dele, em 1919, ia ter um eclipse total do Sol. E era o jeito dele provar que ele estava certo. Como assim? No eclipse total do Sol é o único momento que eu consigo ver estrelas no céu de dia, certo? Então o que ele fez? Ele veio aqui, ó, para Sobral, no Ceará, 6 meses antes do eclipse e viu o céu na noite. O Einstein veio pra Sobral? O que ele veio fazer aqui, velho? Ele veio ver o eclipse, né? Mas, pô, o Einstein em Sobral? Sério? Ah, não. Tá, e cadê o Einstein aqui? Não tem nenhum Einstein aqui na foto. Isso aqui eu não sabia, pô. Eclipse no Ceará que entrou para a história e motivou a notação de Einstein. A cidade de Sobral no Ceará foi alvo... Enfim, deixa eu ver a explicação aqui. Que da hora, eu não sabia disso. E mediu a posição das estrelas. Mediu, isso aí tem medido.
Os caras vieram aqui no dia do eclipse, 6 meses depois, aonde aquelas mesmas estrelas estavam aparecendo de dia. E o Einstein falou assim, as estrelas não vão aparecer no mesmo lugar. Por quê? Se a gravidade existe do jeito que eu estou falando para você que existe, a luz da estrela, ao passar perto do Sol, vai sofrer uma deformação por causa do tecido espaço-tempo e ela vai aparecer nesse outro ponto aqui. Aonde que a estrela apareceu? Outro no ponto ali que o Einstein falou. E se você fizer a conta, dá exatamente o que a equação dele previa. Caramba! Então o lance é o seguinte, o que é a gravidade? A gravidade é a deformação do tecido espaço-tempo na interpretação relativística. A gente sabe disso e está definido. Ponto. Parágrafo. O que Essa que é a é interpretação relativística. A gente não sabe de nada. relativística? É a melhor teoria que a gente tem hoje para explicar tudo, cara. Será que é? Ou é a teoria que eles alimentaram a gente? Não, calma aí, mano. Pô, você tem uma teoria que é a melhor forma de explicar um fenômeno. Será que não é a melhor porque te ensinaram a você achar que é a melhor? Tipo, não, é a melhor, pô. Tem alguma outra? Não tem, pô. É difícil, cara. É que eu tô tentando pensar como monarca aqui, entendeu? De Bobson pra Bobson. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre levei isso na piada. Eu tinha até uma página disso. Mas uma coisa que às vezes eu pergunto, porque eu já conheci terraplanistas, é, cara, já parou pra pensar na dificuldade de você ter um plano mundial pra esconder que a Terra é redonda? E não faz nem sentido ter um plano desse? Não faz sentido ter um plano desse. Imagina potências que se odeiam e que se guerreiam entre si. A única coisa que eles vão concordar é em esconder do mundo que a Terra é plana. Por quê? Não sei. E agora piora. Agora que a corrida espacial privada, ainda você tem que fazer acordos com entes privados, não só governos, né? É muita coisa, cara. É muita coisa pra você esconder, né? Uma vez uma pessoa usou como exemplo o caso do Bill Clinton. Como segredos públicos, né, são difíceis de ser guardados. O caso do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, só 2 pessoas sabiam disso. Só 2 pessoas sabiam disso. Nenhuma das 2 vazou. E mesmo assim, vazou pro público. Difícil, cara. Difícil. Pô, não, também... é a melhor. Não, os caras falaram do... Imagina, então, um plano que envolve todos os entes políticos do mundo. Todos os entes políticos do mundo. E privados, né? Públicos, privados. Todos. Ao longo de centenas de anos para enganar a população. Que a Terra, na verdade, é plana. Aquecimento global durante... Pode ser, gente, cara. Pode ser. Não, vamos lá. Ô, Sérgio, os caras falaram do aquecimento global há 50 anos. Vou chegar nisso aí. Eu concordo. Vamos lá. Tudo bem. A teoria da relatividade é a teoria que foi mais... Obrigado, VMB. Swineyard, valeu. Tamo junto, obrigado aí pelo... Salve, valeu. Tamo junto. mais posta à prova desde o dia que ela foi criada. E hoje, em todos os testes observacionais e experimentais, e aí não é narrativa, cara. Uma coisa é eu ficar falando, outra coisa é o cara ir lá e fazer o experimento, entendeu? Em todos os experimentos... Você pode construir narrativas com experimentos, Sérgio. Cara, mas os experimentos foram feitos... O tanto de esquerdista que usa esses estudos de gênero, que são em Harvard... O que tem a ver? Ai, não dá, velho. O que aconteceu com o Monark, mano? O que aconteceu com o Monark? É por causa dos estudos de gênero. Peraí, deixa eu explicar isso aqui pra ele. Mas é verdade, pô. Você não pode falar que é provado porque alguém fez um estudo. Nossa, mas quem fez os Não, mas na física é assim que a gente prova, cara. Quem fez os experimentos... É assim que prova, mas não é todos os estudos que provam coisas. Tem um monte de estudo que diz provar coisas e tá errado. Beleza, mas eu tô... Cara, eu sei que assim, eu sei que o Sérgio ele se propôs a isso. Ele se propôs a isso e tal, então você tem que explicar pro idiota, porque tem vários outros idiotas caindo nessa ladainha, e meio que você convence, mas não... Imagina ter que se dar o trabalho, tentar explicar uma coisa pra quem não quer tentar entender.
Ele não quer, assim, o Monark não quer tentar entender. Ele só quer colocar dúvidas. Será que a Terra, na verdade, é plana? Existe um grande plano mundial para esconder as coisas das pessoas? Qual que é o assunto, Sweeney Hard? O Monark discutindo gravidade, tentando provar que a gravidade não existe pro Sérgio Foguetes. Tô falando no caso específico da relatividade, tá? Os experimentos feitos sobre relatividade foram feitos por pessoas que duvidavam da relatividade. Elas estavam fazendo experimento justamente para provar que a relatividade não estava certa. E elas acabaram provando que a relatividade estava certa. Todas as vezes que ela foi posta à prova, ela funcionou. Ponto. Graviton. O que acontece? Existe um sonho da humanidade que é unificar a quântica com a relatividade. É a teoria que explica a coisa micro com a coisa que explica a coisa macro do universo. Eles tentam de tudo. Uma das maneiras, não é só essa, mas uma das maneiras é se a gente encontrasse e se a gravidade tivesse uma partícula. A gente não sabe se tem, se não tem. São feitos hoje, pelo menos, cara, uns 50 experimentos gigantescos no mundo que vão atrás do graviton. Porque se a gente encontrar o graviton, que é uma partícula, a gente liga o que é partícula, que é a quântica, com o que não é partícula, que é a gravidade. Entendeu? Ou relatividade, que a relatividade toma conta da gravidade. Então a gente junta as duas coisas. Então, assim, primeira coisa é... a gente não encontrar, né? Não é estranho, cara, porque pode ser que não exista. E se não existe, será que a gravidade não é uma propriedade de alguma outra força? Tipo o magnetismo, por exemplo? Não, magnetismo é outra coisa, nada a ver. Porque eu tô te falando aqui como que a gravidade é provada, cara. Ela é provada pela relatividade. Eu não entendo magnetismo, sabia? Magnetismo é uma coisa que eu nunca consegui compreender direito. Forças magnéticas. Mas eu entendi o que o Monark tentou falar. Sim, pô, se não existe. Pode ser que a gravidade seja, sabe, um outro fenômeno. Mas é que assim, ele já é explicado, já tem como você calcular, já é falseado, ele não vai... Se não tiver o tal do graviton, vai ser alguma outra coisa. E assim, e as contas e a teoria da relatividade vai continuar funcionando. Seja o que for que você vai achar, Monark! Magnetismo é o amor que eu sinto por você. Ah, bom. Entendi. Não, mas se eles estão buscando... Ô, Sérgio, se eles estão buscando o graviton, é justamente pra provar, pô. Senão eles não iam buscar, cara. Beleza, cara, mas eles não encontraram ainda. Eles não provaram porra nenhuma. Não, provaram, cara. Claro então pra que eles estão buscando a merda da partícula? Nossa, ele já explicou. Ele já explicou umas 3 vezes, cara, por que eles estão procurando. Ele já explicou, cara. Qual é, Monark? Nossa, que difícil, cara. Vocês já tiveram essa experiência de conversar com um maluquinho? Porque a gente tem na política, a gente tem isso, né? Você conversa com um maluco... Cara, funciona da mesma forma. Maluquinho de política funciona do mesmo jeito, cara. A mente é a mesma mente. Você só troca a terra plana ali pro Bolsonaro ou Lula. É a mesma merda, cara. É difícil, né, cara? Me arrependo de um dia ter achado o Monarca inteligente. Ah, ele tá piradinho, cara. Piradinho. Ele tá achando pertencimento. Como ele acabaram com a vida dele, tá achando pertencimento nas teorias mais absurdas que tem. Já provaram? Não, mas vamos lá, cara. Não são, primeiro que não são as mesmas pessoas, não são os mesmos grupos, e são coisas diferentes, cara. Uma coisa é a seguinte, a gente não entende a gravidade. Por isso a gente tá buscando entender. Não, cara. Não é essa, senão eles não estavam gastando um bilhão. Você não é o cara que fala que o dinheiro é importante pra esses caras? Por que eles iam gastar bilhões e bilhões de dólares pra procurar alguma coisa que eles já descobriram? Que eles já sabem como funciona. Por que eles vão tentar descobrir como funciona algo que eles já sabem como funciona? Não tem problema, cara, porque o graviton, ele não invalida a relatividade, cara. Mas não tô falando de relatividade, eu tô falando da gravidade, cara. O fato deles ainda buscarem. Eu vou te dar uma aula de física agora, Monarcão. Tô te dando uma aula de física. Olha, Junito, adoro o Sérgio, mas meio que ele não explicou. Não, ele explicou corretamente. Existe um fenômeno e ele é explicado através da teoria da relatividade. O Monark acha que não existe a teoria da relatividade, é algum outro fenômeno. Porque não achou o graviton.
que não achou a partícula da gravidade. E eu falei, cara, assim, pode ser que não exista uma partícula da gravidade. Pode ser outra coisa que gere e a gente não sabe. Mas existe o fenômeno e ele é calculável, você tem como quantificar, você tem como prever coisas através disso, assim. E é algo conhecido, falseado. Entendeu? É isso. O Monark, como ele tá na teoria doida, que eles acham que na verdade é algum tipo de magnetismo, a gravidade, que não existe, porque isso invalidaria a Terra plana. A estratégia deles é sempre duvidando, não, isso aqui, não, na verdade não. Mas se tem algum fato que de alguma forma explique alguma coisa que eles acham ser verdade, daí a física funciona. Daí as teorias físicas funcionam. Agora, cara, Meu Deus. eu fiz eu fiz geofísica, eu fiz física 1, 2, 3, 4 e 5, sendo que 5 é relatividade, beleza? Relatividade e gravidade é a mesma coisa, cara. O que Então eu não cuida da acredito na gravidade- teoria da relatividade. Só tem o quântico nessa relatividade. porra, entendeu? Porque, Hã? cara, se o pessoal... Não, é lógica, entendeu? Se você É lógica. sabe como que funciona alguma coisa, você não busca entender ela. Se você já descobriu como ela funciona. mas o graviton, a partícula, não é pra você entender a gravidade, cara. É isso que eu tô tentando Claro te explicar. que é, pô! É claro que é. Não é, cara. Não é. Se você a busca gravidade- encontrar algo, você não quer entender esse algo. Não, cara. Mas a gravidade, ela é entendida, cara, pela relatividade. Junito, a gravidade Mas, já está entendida. mas a questão é que é só uma teoria, cara. Se você não, Não, tem não é. se você não tem a partícula, se você não consegue Não, explicar se você não consegue explicar fundamentalmente como que a gravidade funciona, se você não consegue A gente conectar, explica, cara. tem um Acabei de buraco, explicar. tem um buraco no seu entendimento. Mas tem Não um buraco. cara. Senão eles não buscavam. Não, cara, Então, mas por que eles vamos lá, estão cara. buscando a partícula? Porque encontrar a partícula, o graviton, não é para explicar a gravidade, cara. É Não porque é pra isso. o Teorias. graviton, achar o graviton não é importante para explicar a gravidade. Não é. A gravidade é Por que entendida. eles estão procurando? Porque é o grupo que quer entender se existe ou não a maneira de unificar as duas coisas. Não é quem... Cara, a gravidade... Ele não assistiu. Parece que ele não assistiu The Big Bang Theory. Você lembra que o Sheldon, ele fez a teoria lá pra unificar a teoria quântica e a física? Acho que a teoria... Ele ficava brincando com as bolinhas, você lembra? Ele ficava com as bolinhas doido, assim, ele fica... Você não assistiu? ela é entendida. Mas, Ela é entendida. Sérgio, se não tá unificado as duas coisas, Não tem significa problema, que- pode ser que não... Ó, primeira coisa, hein? A teoria da unificação... Ele não aí quer sim é uma entender, teoria. Sérgio. Ele não quer entender. Agora, a relatividade não, cara. A relatividade ela foi posta à prova em várias situações. Órbita de Mercúrio, satélite ao redor da Terra, Cara, pulsar, então a buraco gente tem uma- negro. O que o Monark acha dos satélites? O que o Monark... Ele não acredita em satélite, GPS? Acha que esse... Starlink? Ele não acredita em Starlink? Como é que funciona a cabeça de quem não acredita em gravidade? Não acredita em órbita? Porque, mas assim, eu vou falar uma coisa. Na escola, você não aprende a entender a gravidade. Eu aprendi entendi o que significava, o que era a gravidade fora. Na escola mesmo, você não é levado a tentar entender a gravidade. Eu tava até conversando há um tempo atrás com uns amigos já formados, velho, e tudo. Eu não lembro como a gente chegou naquela conversa, mas não lembro por quê. Eu acho que era por causa de Death Stranding ainda. Eu não lembro como a gente chegou nisso. Mas, fazer uma escada que chegasse na estratosfera, daí, não ia precisar de escada, porque lá não ia ter gravidade. Eu falei, não, gravidade ia ter. Não. Depois de uma certa altura não tem gravidade. Eu falei, não é assim que funciona a gravidade, né, cara? Por exemplo, o pessoal na Estação Espacial Internacional. Eles não têm gravidade porque eles estão em órbita. Mas se eles estivessem parados, se a estação espacial estivesse parada, ela caia para baixo. Existe gravidade.
E ele não conseguia colocar isso na cabeça dele. O cara não conseguia colocar isso na cabeça. Não. Depois você passa de uma certa altura, a gravidade acaba e você sai voando. Eu falei, não, cara. Não é assim, não. E realmente a gente não aprende a entender a gravidade quando você sai da escola. Você que me explicou gravidade. Eu? Sério? Eu aprendi por causa de um jogo. Ajuda, filme, jogo, ajuda. Mas mesmo os filmes, às vezes tem uns filmes que você olha, nossa, não é assim que funciona a gravidade não, sabe? Calma, Junito, no espaço não tem gravidade mesmo. Perto da Terra? Tô falando, Gabriel, que eles, assim, existe um, eu acho não, existe um senso, assim, das pessoas que assistem filme, principalmente, e tal, e nunca pararam pra pensar muito na gravidade, que, você sai aqui um pouquinho, já não tem gravidade. Você sai da atmosfera, já não tem gravidade. Claro que tem! Querem que eu mostre? Todo mundo entende como é que funciona a gravidade. Que é o que o Serjão tá tentando explicar pro Monark. Se o Serjão tentasse explicar pro Monark com fotinha e vídeo, eu acho que entenderia melhor. Porque é difícil você falar, não, na verdade a gravidade é a distorção do espaço-tempo. Você fica, hã? Mas se mostra... Vamos ver. If you don't have anything out in space, that's a flat space. If you were to take a planet, a ball, whatever it is, a rocket ship, and roll it, it would make a straight line in that space-time. Watch it up on the screen. I roll it, and it makes a straight line. But, according to Einstein, if you go and have a star, that star will... Vejam. Quando você explica o espaço-tempo através de um tecido deformando, fica muito mais fácil você entender o que é a gravidade. Essa é a deformação do espaço-tempo. Quando você tem algo massivo, algo que tem massa, você cria uma deformação no espaço-tempo. Mas não o tecido, né? É tudo em volta. Deforma. E as coisas caem em direção àquilo que tem massa menor. Will bend space-time in that extra dimension. Aí você entende melhor. So you can't see it bent up over there, but you can see it here. And that bent space-time, if you roll the ball, see now it looks like it's going around. Aí, ó. E daí quando você joga a bolinha, você entende como é que funciona as órbitas ainda. Pô, você tá caindo em direção ao ponto de gravidade. Mas se você tem tá indo em outra direção, ela vai orbitar. Sempre vai estar, por exemplo, a Lua. A Lua está orbitando a Terra. A Lua está sempre caindo em direção à Terra. Mas ela está sempre, vamos dizer, caindo e errando. Por isso que ela está sempre em órbita. É isso. Uma coisa que tinha na escola é aquele exemplo do canhãozinho, né? Vocês lembram eu não sei como que é hoje. Na época que eu estudei, que eu estudava, tinha o exemplo do canhãozinho. Que era para explicar a órbita, né? Que fazia o arco e tinha até chegar num ponto que a bala de canhão, né? Hipotética, ia errar a Terra e ia entrar em órbita, né? Que a massa gera distorção. Aí eu não sei. Aí foge do meu conhecimento, porque deve ser por causa do gravitron que eles não acharam ainda. Eu não sei porque deforma, mas deforma. E tem como calcular essa deformidade, né? E o que explica essa deformidade? A teoria da relatividade. Você tem como calcular isso. E olha que louco. Por que eles já imaginaram os buracos negros naquela época? Porque nesse mesmo exemplo aqui, imagina esse mesmo exemplo aqui. Esse mesmo exemplo. Se a teoria da relatividade estivesse certa, existiriam objetos tão massivos que a velocidade de escape, existe uma velocidade para você tentar escapar, né? Do pulso gravitacional de um objeto com massa. E se existir um objeto tão massivo que nem a velocidade da luz é 300 mil km por segundo? Um objeto que a velocidade de escape da gravidade seja maior que a velocidade da luz.
nem a luz escapa. Ou seja, um buraco negro! Cara, é muito louco. Na verdade, é muito louco. Enfim, vamos voltar aqui. Louco isso, né? É da hora, da hora. Tudo A gente é tem um relatividade. entendimento Não, cara, é que pra mim não faz sentido a gente buscar a partícula de algo e você falar que a gente tá buscando e a gente não tá buscando entender esse algo. Imagina o Monark sei lá, quando descobriram as partículas de oxigênio. Não tinha descoberto as partículas de oxigênio, né? Ele para de respirar. Não tá, cara, porque aí de tá, algo e por isso não que eu tô tá te falando buscando qual que é o- entender esse algo. Então, aí você caiu na narrativa da galera. Que Aí narrativa, você cara? caiu na Eles narrativa. estão- Sabe por quê? Não, É você lógica. caiu na narrativa. Vou te explicar Obrigado, Insoniac. Tamo junto, valeu. por Isso quê. é lógica, Sérgio. Não é lógica, cara. Porque Como o que não é lógica? graviton. Vamos lá, cara. O graviton não é uma partícula para você entender a gravidade. Eu vou pausar de novo, já que a gente tá nesse papo cabeça, né? Que ainda eu vi, gente, não, ele não explicou direito. E o Sérgio tá explicando, voltamos aqui àquele exemplo. A gente sabe que essa distorção existe. O Monark, ele quer uma partícula que cause essa distorção. Pode ser que ela existe? Pode ser que não. Mas o fato é que a distorção existe. E você consegue medir e consegue calcular. E consegue fazer testes para provar que isso está certo. Mas o Monark quer a partícula que, sabe, da distorção. Ele quer a partícula da distorção. Senão ele não acredita em gravidade. A gravidade Pra quê, ela é então? entendida totalmente para você unificar as duas coisas, se é que existe essa unificação. E por que, É que você uma das prefere? Por que, maneiras. que você precisa unificar as coisas? Por que você precisa unificar? Então vamos lá. Quando eu desenvolvo todas as equações da física quântica e quando eu desenvolvo todas as equações da relatividade, quando eu olho para as duas equações, Algo não elas... bate. Não, algo não bate, não, muito pelo contrário. Elas parecem serem a mesma coisa. Elas parecem que está faltando só uma coisa para unificar elas. O elo O perdido. que é? Não A sabemos. gravidade. Não é. A gravidade ela é entendida, cara. A gravidade está no lado da relatividade. Você acabou de falar que eles estão buscando graviton pra. O que o Monark não entende é isso aqui. O que é isso aqui? Nem eu entendo isso aqui. É muito complicado pra mim. Esqueceram que eu sou Bobson, pô. pra unificar o bagulho. Unificar as duas. A gravidade não é o graviton, então? Não é. Você caiu na narrativa errada. A gravidade não é o graviton, cara. Não é. Mas o graviton A não é o que dá a gravidade- propriedade da gravidade, na teoria? Não. Monark. Não, Então por que, não que é. o nome é graviton? O nome é graviton pelo seguinte, a galera que estuda a unificação das duas propôs que uma das maneiras de unificar a quântica com a relatividade é encontrar uma partícula. E deram o nome para a partícula de graviton. Não sabemos se existe. A gravidade, cara, ela é Sérgio, porra! conhecida. O nome da partícula é graviton, porque é a partícula que daria a força, que explicaria a força Não. da gravidade. Ai, meu Deus! E se eu não mudar o nome da partícula para Sergitron? Pronto, acabou o problema do Monark, é só mudar o nome da partícula. O problema é que eles deram o nome da partícula de graviton, a partícula hipotética. Aqui, ó. O Gabriel Zoc postou aqui, ó. O gravitron é uma partícula elementar hipotética, que mediria a força da gravidade no contexto da teoria quântica dos campos. É sem massa, possui spin 2 e... entendeu? O problema foi o nome, deram o nome de gravitron. Aí já era. Vamos colocar Monark Viton. Quem propôs esse debate foi o Junior Masters, né? E só temos a agradecer ao Junior Master esse debate divertidíssimo. Porque assim, eu não tô passando raiva, vocês não, mas o que o Serjão Foguetes tá passando nervoso ali, irmão do céu. Eu não queria estar no lugar dele.
Ai, meu Deus do céu. Cara, é claro Não que é, cara. pô. Senão Cara. o nome seria Cat Shooters. Vamos lá, Monarcão. Cara, eu te respeito. Então, vamos lá. Eu te respeito pra caramba, cara. Mas você não vai discutir relatividade comigo, que eu fiz várias matérias de relatividade, Mas cara. o nome é Graviton, Não. cara. O nome não Mas é o nome, Graviton. cara, pode ser Ketchup qualquer som. cara. Deixa eu te falar. Júnior. Eu. Peraí. A gravidade, cara. Não, deixa eu O que explicar é isso o aqui. Graviton? Por que eles querem achar o Graviton? A gravidade, ela é conhecida, ela é muito bem detalhada na relatividade, tanto que a gente usa ela para explicar a órbita de Mercúrio, a gente usa ela para colocar satélite em órbita, a gente Mano, pra tacar foguete. O Irã, né, usa a gravidade pra tacar foguete em Israel, cara. usa ela no eclipse, a gente usa ela para explicar buraco negro, entendeu? Só é explicado por causa da relatividade, senão nem Só que você existiria não buraco negro. encontrou a partícula que dá origem à propriedade. Não é igual Cara, elétron. não tem isso, porque para relatividade a Eles não gravidade encontraram, eles estão procurando, pô. Então, Meu não Deus do céu. não é, cara, você... Só Monarcão, desiste, cara, Sergião. deixa eu falar uma coisa pra você. Desiste, eu vou te Pesquisa no mandar- chat GPT. Ô, Sérgio, Pesquisa no chat, GPT. Monarca, eu sou formado em física, estudei relatividades. Não, mas pesquisa aí no chat GPT pra você ver. Não, vamos ver o que ele... Eu tô sendo injusto, eu não sei o que ele vai pedir pra responder no chat GPT. desculpa, cara. Eu Chat não tô nem aí GPT, pros seus estudos, cara. Eu vou Eu te não tô mandar nem um aí, livro. velho, Eu vou você te- não tá... Você tá cara, sendo iludido, Sérgio. Eu vou falar Meu chat GPT, cara, é um livro de 1.200 páginas chamada Gravitation. Você tá no Tá? analógico, cara. A gente tá no mundo Eu tô digital. lógico, meu amigo. Sabe por quê? Eu passei minha vida... Sabe o que eu fiz em relatividade, cara? Eu fiz lista de exercícios que tinha mais de 300 exercícios, cara. Eu Pesquisa passei aí então no chat madrugada GPT. Tá com medo do chat GPT? Você tá com medo do chat GPT? Não, cara. Eu tô Calma, falando assim, Monarca, cara. calma. Eu fiz matéria de Porque eu sou relatividade. burro. Eu não consigo Três dias. cientificamente discutir com você. Eu preciso da ajuda do chat GPT. 3 dias, cara. Eu passei Obrigado, 3 dias, cara, fazendo lista de exercício de relatividade pra você falar que não é um negócio que não existe, cara. Relatividade é Não, uma existe, coisa. cara. Você não tá tendo lógica, Sérgio. Não, vamos lá. Você está Relatividade faltando uma não lógica. tem TV, cara. Obrigado, é Júnior relatividade Masters. existe. Ela explica as coisas grandes do universo e tal. Ai. Ela explica muito bem a gravidade, está muito bem explicada ali, detalhada. A física quântica existe, explica muito bem e tal. O que alguns, não são todos, tá? Porque o negócio da unificação também... Ô, Sérgio, pergunta pra ele. Porque eu tenho certeza que ele tem alguma explicação pra gravidade. Os terraplanistas têm, magnetismo, qual que é? Qual é outra coisa? Que não é gravidade, é pressão, né? Pressão atmosférica. não é um consenso, tem muita gente que fala que nem é para unificar nem nada. Os caras que defendem a unificação, eles tentam encontrar várias coisas. Por exemplo, teoria de cordas foi criada para tentar unificar. Foi provada a teoria de cordas experimentalmente? Não foi, entendeu? Aí vem um outro A teoria das cordas que o Sheldon Cooper tava tentando provar. Vocês lembram? Que ele ganhou o Nobel por provar a teoria das cordas? pessoal e falou o seguinte: olha só, se a gente encontrasse na gravidade, que ela já é entendida, mas se a gente encontrar uma partícula, que aí deram o nome de graviton, a gente conseguiria explicar. E tem N maneiras de você unificar as duas coisas, se é que vai unificar. Eu quero Porque o chat não é um GPT. consenso. O chat GPT Não é um Ah, o Monark já tá zoando. Não é um consenso, entendeu? A relatividade ela é muito bem definida, a gravidade é muito bem definida dentro da não é relatividade. bem definida, não. É bem Não é, definida, cara. A gente... É, não, você tá mentindo pra galera. Mas Sérgio. o mentindo, não, Monark, cara. Tô o mentindo, Monark, não. Que doideira, mano. Muito bom, cara. Interpretação Muito relativista. bom, velho. Foi isso de Monark e Sérgio Foguetes. Foi engraçado. Foi engraçado. Eu pelo menos eu ri, eu não aguentava mais falar de bolsonarismo. Agora eu tô mais feliz.